dificuldade na vida? Eu não tenho, mas talvez vocês tenham algum. Então, dois já que não tem. Vou entrar aqui. A gente tem problema, desafios, obstáculos. Faz parte da vida. Mas a maioria de nós não aceita isso como parte da vida. A maioria de nós imagina que nunca vai ter um problema. Aquele foi o último. Ou com os outros tem, mas comigo não. Então o Guruji sempre fala, vida é sinônimo de desafio, é sinônimo de problema. Vida é isso, a gente está aqui para isso. E ele falou, se sua vida estiver indo muito bem por muito tempo, para que você errou o caminho. É animador, né? Mas não é para a gente ficar apavorado, falar qual vai ser a próxima chuva de canivete ou quando eu vou levar a próxima pedrada. Mas se a gente entender que isso é parte da vida, se a gente aceitar que isso faz parte do nosso processo, a nossa relação com a vida, com os desafios, com os problemas vai ser diferente. Se a gente vive só sonhando que a vida não vai ter mais nenhum problema ou não vai ter mais nenhuma dificuldade, o que acontece? A gente deixa de se preparar ou de tentar compreender ou amadurecer. E aí quando vem, desaba. Que vai vir. Você querendo ou não, vai vir. Então, qual é a perspectiva? Qual é a diferença? Por exemplo, uma pessoa que está num caminho espiritual e uma pessoa que só está com uma mente no mundo, na matéria. Será que uma pessoa que está num caminho... Vocês começaram a meditar, vocês pararam de ter problema? Vai parar, será? Não, não vai parar. Mas qual é a diferença? É a atitude. Para um grupo, desafios, ou esses estão chamados problemas, são algo para derrubar, te pôr para baixo. Mas qual é a perspectiva de uma pessoa agora que está tentando compreender a vida sobre essa perspectiva espiritual, sobre esse lado espiritual? Uma oportunidade. Talvez para eu fazer diferente, talvez para eu me fortalecer, talvez para eu aprender que não é por ali. Então, uma pode chamar um desafio de problema ou uma perda ou alguma coisa no aspecto negativo, e o outro vai olhar a mesma situação e falar uma oportunidade. Pode não ser, claro, não é agradável para nenhum. Não é porque uma pessoa está meditando ou está seguindo um caminho espiritual religioso que ela vai adorar quando vê alguma coisa desagradável. Mas o que ela vai fazer com aquilo faz diferença. Então, nós temos obstáculos. E os mestres, eles catalogaram esses obstáculos. E eles falaram que todo ser humano ele passa por 9 obstáculos. E aí ele está falando especialmente no caminho espiritual. Mas, na verdade, não tem diferença entre vida e vida espiritual. A gente está todo mundo indo para o mesmo caminho, consciente ou não. Então, mesmo se uma pessoa não tem consciência de que ela tem que crescer espiritualmente, ela também passa por esses obstáculos. E se ela, consciente ou não, ela passa por esses obstáculos. Mas se nós entendermos quais são, a gente vai ficar mais consciente ao viver e tentar evitá-los e tentar superá-los. Porque eles são realmente um atraso, eles são um lastro nas nossas vidas. E a maioria das vezes a gente não percebe, ou a gente nem entendia que isso era um obstáculo. Dependendo da sua meta, a sua vida vai ser mais desafiadora ou menos. Se você almeja uma meta mais alta para qualquer área, se você quer ser presidente de uma empresa,
ou se você quer ser só alguém que vai fazer a limpeza na empresa. O esforço vai ser o mesmo. Se você quer ser um médico ou se você quer ser qualquer coisa, o que aparecer para você, você está feliz. Dependendo do seu objetivo, o seu esforço para estudar, para trabalhar, para superar, vai ser muito maior. O meu esforço, por exemplo, meu objetivo é só subir essa escada para ir no banheiro. Tem um esforço. Mas se eu falar meu objetivo é escalar o Everest, eu vou ter que fazer mais esforço do que essa escada? Sim. E vai ser mais desafiador. Eu vou ter menos oxigênio, eu vou ter neve, eu vou ter um preparo físico, equipamento, que eu não preciso. Então, os desafios, quando uma meta é menor, parecem não ser tantos. Mas quando a minha meta é maior, eu vou ter mais desafios. Qual é a meta das nossas vidas? A gente vive, todos. E a meta do ser humano é alcançar Deus. É se conectar com Ele. Essa é a meta mais elevada. Esse é o Everest da vida humana. Mesmo se a pessoa fala, isso não é minha meta. Mas ainda assim é. Mas quem tem consciência e busca isso, esse é a meta mais alta. Vai ter desafios ou não? Sim. Então, aceitar. A vida é formada por desafios. Entender que quanto mais você almejar uma meta elevada, você vai passar por esses desafios. Você vai passar por esse processo. Você vai na academia. Você fala, eu quero ficar marombado. Quero ficar com bíceps desse tamanho, quero ficar... Você vai ter mais desafio? Não. Você vai ter que malhar muito mais. Você vai ter que fazer um monte mais de esforço. Alguma pessoa fala, não, eu só quero ficar bem nos meus exames médicos. Ok, menos. Então, depende da sua meta. Quais são esses desafios? Alguém tem alguma sugestão? Não, não vai falar o nome do seu vizinho ou da... Eu vou falar em sânscrito e vocês repetem. São 9. Vyadi, Yadi, Sthana, Sthana, Samshaya, Samshaya, Pramada, Pramada, Alasya, Alasya, Avirati. Avirati, Esse deve ser grande. Prantidarshana, Grantidashana, Alabda, Alada, Bhumikato, Anavastitvani. Anavastitvani. Decoraram? Mais um obstáculo, então. São 9. E o primeiro deles, ele fala, é do Yoga Sutra de Patanjali. Esse sábio fala, Vyadhi. E o que é Vyadhi? O primeiro obstáculo. Seja no caminho espiritual, seja na sua vida material, doença. Por que doença é um obstáculo? Não importa o que você esteja fazendo, a hora que você fica doente, você já não consegue fazer mais com... Está com febre, está resfriado, mesmo se for um resfriado, você vai ter ânimo para fazer suas coisas. Não importa o que seja. Você já vai perder energia. Ou você tem uma doença um pouco mais séria, não consegue se mexer direito, doença. Doença é o primeiro obstáculo. E desses 9, 8 são mentais e um é físico, esse primeiro. E por que o primeiro é físico? Porque o primeiro tem a ver com o nosso físico. Vamos supor, a pessoa pode falar, eu estou no caminho espiritual, eu quero saber da minha alma. Esse corpo, se você não tiver um corpo saudável, você consegue meditar. Você consegue orar. Você só vai ficar pensando no seu corpo.
Então, o Gurudev falava, até mesmo para o caminho espiritual, o corpo é o mais importante. Mesmo para uma pessoa que está buscando crescer espiritualmente, o corpo é o mais importante. Porque ele é o veículo. Se você não tiver ele bem, você não vai. E mesmo assim, mesmo sendo 8 mentais e um físico, de onde vêm as doenças físicas? Da onde vem? Da mente, não é? Então, esse sábio, ele dá algumas causas para esse primeiro obstáculo. E o primeiro é uso indevido dos sentidos. Sua mente está cheia de desejos, e aí a gente explora os nossos sentidos de uma maneira desequilibrada. Olhos, boca para falar demais ou para comer demais, ouvidos, tudo. Uma hora eles não aguentam mais. Doença. Uma outra perspectiva de doença. Paladar. O que significa isso? Significa que as pessoas têm preferência por alguma coisa. Eu amo doce. Eu amo comida salgada. Eu amo comida apimentada. E aí, por ela gostar disso, por ela ter esse paladar, essa inclinação para isso, ela vai fazer o quê? Ela vai querer mais disso, disso, disso. Aí a pessoa come doce, 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 para onde ela vai? Ou salgado, salgado, para onde ela vai? Ou pimenta, para... Então, se a pessoa não tem equilíbrio na vida, nessa perspectiva de paladar, ela fica doente. Uma outra perspectiva, comida inadequada. Pode ter a ver com paladar ou não, mas pode ter a ver com quantidade de comida, pode ter a ver com qualidade de comida. Então, a comida, ela afeta muito essa perspectiva de saúde ou doença. Ela é um dos fatores principais. E aí vai afetar a sua vida, em qualquer objetivo que você tiver. Uma outra é um estilo de vida desregulado. Hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para fazer tudo. Se a gente não tiver disciplina de horário e cuidar do seu dia, da sua rotina, com atenção, doença. Isso a gente já teve, todo mundo já teve experiência disso. Fica uns dias sem dormir, ou dorme tarde, você fica todo quebrado no outro dia. Outra coisa, o seu comportamento com os outros. Por que isso causa doenças? Energia, você trata alguém mal, aquilo lá te afeta também. Um outro fator de doença, e esse fator é desconhecido. Qual é? Karma. Karma. Nossa, mas eu como direito, eu durmo bem, trato todo mundo bem. E ainda assim, esse negócio, karma, esse é desconhecido. E tem um outro fator que é interessante. O sentimento de outras pessoas com relação a você. Se tiver um monte de gente pensando mal de você, o que vai acontecer? Pega a sua agendinha e sai ligando para todo mundo e fala, desculpa, desculpa, desculpa. Para de pensar mal de mim. Energia. Energia tem poder. Energia afeta diretamente. Então, o primeiro obstáculo é doença. Então, sabendo que isso é um obstáculo, primeiro, a gente tem que viver com mais atenção. Cuidar do nosso corpo. Mas também tem uma outra perspectiva, que vai dizer se você é uma pessoa espiritual ou não. Você tentou evitar, mas veio o obstáculo. Esse obstáculo vai vir. Ele faz parte da vida. Como eu vou lidar com isso? Isso também é importante. Segundo obstáculo, chamado Sthana. Sthana significa preguiça mental, letargia.
A pessoa não tem vontade de fazer nada. Não quer fazer nada. É um estado muito inferior de energia. Fica largada lá, parece um bicho preguiça. Você fica perto de uma pessoa que tem essa atitude na vida de não querer fazer nada, tudo é difícil, tudo. Você se sente mal só de ficar perto de uma pessoa dessa. Porque é uma energia baixa, uma energia negativa. É falta de energia, uma energia depressiva. Então, a gente nunca deveria permitir preguiça nas nossas vidas. Você tem responsabilidades, você tem deveres, você tem coisas para fazer. Não permite esse estado tamásico, é o estado mais baixo que existe nas nossas vidas. Porque é o que acontece. Se você fica nesse estado de preguiça mental, de essa inércia, para onde sua mente vai? Para coisas elevadas e inspiradoras? Mas só para baixo também. Então, os mestres falam, se mantenha o tempo inteiro engajado. O Guruji falou que ele ia visitar todo ano um mestre nos Himalaias. E esse mestre falava para ele, Beta, Vyastraho, Mastraho. O que significava? Ele falava, duas coisas que você tem que fazer na sua vida. Primeiro, mantém sua mente ocupada o tempo inteiro. Não é para ficar ensandecido, mas mantém sua mente sempre engajada em alguma coisa. E sorria. Traz mais sorriso no seu rosto. Feliz. Mantém sua mente engajada. Porque não tem como não engajar a sua mente. Se você não engajar ela conscientemente em algo, ela vai se engajar. E para onde ela vai? A gente já sabe. Então, presta atenção. Não permite esse estado tamásico na sua vida. Você tem hora de dormir, você está cansado, ok, vai e dorme. Mas durante o seu dia, não deixa esse negócio ir para baixo. Se mantém ativo. Não é hiperativo, não é para exagerar, mas não permite esse estado de preguiça mental na sua vida. O terceiro obstáculo é segundo, tá claro? A gente tem esses momentos. E o que acontece? Para a maioria das pessoas é legal isso. Hoje eu não quero fazer nada o dia inteiro. Não é verdade. Você pode não estar fazendo nada fisicamente. Você está largado lá no sofá o dia inteiro. Mas como está a sua mente? Ela está sem fazer nada? Para onde ela está te levando? Puxa, esse miserável agora está estragando até meu final de semana. Mas não é isso. Presta atenção na sua mente. O terceiro aspecto, que é um obstáculo nas nossas vidas, espiritual ou material, não importa. E esse terceiro é chamado de samshaya. E samshaya é dúvida. Pode ser dúvida ou pode ser falta de fé. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala, uma mente com dúvida perece. Toda vez que você tem dúvida, você está estagnado. Está estagnado. Vou para cá ou vou para lá? Não sei, preciso pensar. Essa roupa ou aquela roupa? Como isso ou como aquilo? Isso é no dia a dia. Por quê? Porque a mente está dominando nossas vidas. Uma descrição da mente é a mente é o fator de dúvida nas nossas vidas. Então, toda vez que você está com dúvida, não sabe o que fazer, a sua mente está te dominando. E ela sempre vai oferecer outras alternativas. Então, quando você acha que vai tomar uma decisão, já sei, é para cá. Aí ela manda mais 3 alternativas. Tem certeza? Olha aquela, olha aquela, olha aquela. Fala, já era. Game over. Não vou mais decidir nada, não quero saber. Então, dúvida. E dúvida pode ser considerada como falta de fé no caminho espiritual. E por que isso é ruim? Por que isso é um obstáculo? Vamos supor, nossos mestres falam, medita e sua mente vai se purificar. Medita e você vai sentir a presença de Deus. Observe a sua respiração e você vai evoluir. Aí vem na nossa cabeça.
Isso não é verdade. Só esse negócio aqui vai funcionar. Ou, não. Isso pode ser para outro, mas para mim, eu não sei. Será? Se você começa a praticar, se você está num caminho e sua mente está desse jeito, qual vai ser o seu retorno? Ou até mesmo você entra num trabalho. Se você não confia, se você não sabe que aquilo lá, se você não aceita aquilo lá como algo realmente para a sua vida, então, dúvida, falta de fé nos mestres, falta de fé em você mesmo, falta de fé, de repente, na existência de Deus. Toda vez que você tem essa falta de fé ou essa dúvida, obstáculo. E o quanto tempo a gente perde quando a gente está em dúvida? No caminho espiritual ou na sua vida normal? Muito. Depois de Samshaya, vem um outro obstáculo. E esse obstáculo é chamado Pramada. E esse obstáculo ele também é um estado de inércia. Mas agora essa inércia, ela não vem de uma preguiça mental, de um estado baixo. Ela vem normalmente de fazer demais. Faz 10 anos que você não vai na academia, não faz nada. Aí você teve um ímpeto e falou: agora eu vou tirar a barriga da miséria. Num dia você quer fazer todas as máquinas, fazer tudo. O que vai acontecer no dia seguinte? Inércia. Você não consegue nem piscar o olho de tanta dor. E assim com tudo. Você está com fome e você gosta daquela comida, você come 3 vezes mais do que era para comer. O que vai acontecer depois? Inércia. Ou pensar muito, fica pensando muito numa coisa, pensando, e fica acabado. Inércia. Então, a primeira preguiça mental, ela vem de um estado realmente letárgico, mental. A natureza da pessoa é mais para baixo. Mas essa pessoa é tão ativa, ela é hiperativa, e ela cai nesse mesmo lugar. Inércia. Pramada. Então, o que significa esse pramada? A gente tem que ter... Desculpa, esse não é pramada. Esse chama lácia. A gente tem que ter essa moderação nas nossas vidas. Em tudo. Nas suas atividades, na sua comida, no seu descanso. Porque senão a nossa vida fica igual uma gangorra. Trabalho, sem parar. Aí quando eu chego em casa, não tenho vontade de fazer mais nada. Pode ser fadiga. Pode ser. Essa alácia pode ser chamada de fadiga. Mental ou física. Mas um vem de fazer, não querer fazer, não fazer nada, e o outro vem de fazer muito. O outro obstáculo, esse é pramada. E pramada significa, agora, falta de motivação. Você ainda faz, mas sempre tentando fazer o menor esforço possível, mais rápido possível para se livrar daquilo. Você não está fazendo com vontade, com dedicação, com amor, ou com atenção, com alegria. Não importa o que seja. O pessoal vai passar o aspirador e fala: nesse canto aqui ninguém vai meditar, ninguém vai ver que tem sujeira, deixa aqui. Não tem problema. Ninguém está vendo. É uma atitude mental. Gastar o menos de energia possível. Na meditação também. A gente fala: estica a perna. Não, esticar não precisa. Até aqui tá bom, negociando. Mantenha a coluna ereta. Isso cansa. Assim tá bom. O que acontece? Se você tem uma atitude dessa ao viver, como vai sair suas coisas? E o pior é que a gente quer uma ação que ela é meia boca. Só que o resultado que a gente quer das ações
A gente quer o máximo. A pessoa medita desse jeito. E depois ela fala, não está funcionando. Nossa, não estou crescendo, não está adiantando. Ou ela está no trabalho e fala, aquela pessoa foi promovida, essa pessoa é elogiada, e por que ninguém fala nada de mim? Essa preguiça, as coisas dão errado. Não tem como sair certo. Então, essa atitude mental nunca deveria estar na nossa vida. Algumas características no caminho espiritual são, você tem que ter zelo. E lembra, na sua vida inteira, você tem que ter zelo para o que você está fazendo. Se você entendeu que aquela atividade é parte da sua vida, faz bem feito. Seja limpar um banheiro, seja meditar, seja trabalhar, seja estar com a sua família, não importa. A hora que você estiver naquela atividade, fala, eu tô 100% focado nisso. Senão não vai sair bem feito. E se o nosso objetivo é o mais alto, uma atitude dessa, de um mínimo de esforço, não funciona. Então, para amada, falta de motivação, falta de vontade para fazer as coisas. Isso é um grande obstáculo. Um outro obstáculo é chamado de avirati. A sua mente, um monte de desejo, e sempre pensando naquelas coisas e sempre querendo aquelas coisas. Sempre querendo esses objetos do desejo. Pode ser comida, pode ser um lugar bonito, pode ser uma pessoa, pode ser um outro objeto, não importa. E por que isso é um obstáculo? Fecha o olho para meditar quando sua mente está cheia de desejo. O que vai acontecer? Só vai ficar passando na sua cabeça. E às vezes são coisas que você nem lembrava mais. Vem uns desejos de não sei quando, de não sei quando. Fala, de onde vem tudo isso? Plantado. Inteligência artificial. Essa não é artificial. Então, essa mente desejando muitas coisas, querendo um monte de coisas, é um grande obstáculo. Porque isso também te distrai. Na meditação você percebe isso mais claramente, porque você está só observando ela. Então você percebe como isso te incomoda. Mas no dia a dia também, você está focado numa coisa. Aí vem o desejo, nossa, devia estar na praia agora. Eu amo aquele lugar. O que aquilo lá vai adiantar naquele momento que você está focado no seu trabalho? Ou qualquer outro tipo. Tinha um discípulo do Gurudev que ele queria ir fazer uma peregrinação. E aí o Gurudev falou, para de ficar indo para lá e para cá, senta e medita. Não, eu preciso ir, lá é lindo, lá é onde passou esse santo, passou... Tá bom, então vai. Aí ele foi. E aí ele voltou, fechava o olho, vinha a imagem do Rio Ganges. Aí depois vinha, nossa, os picos nevados. Aí ele veio, depois da meditação, e o Gurudev falou, você continua ainda na peregrinação? Você já voltou uma semana e você continua nela. Como está a sua meditação? Então, uma mente que tem essa necessidade ou tem muitos desejos, ela vai te levar para várias direções, ela não vai te deixar concentrar. Nós temos muitos ou poucos desejos. E não é só temos ou não. Isso, ok, isso já está nas nossas vidas. Mas a gente continua colocando mais um monte ou não? E o que significa isso? Significa viver com discernimento. Você tem que fazer alguma coisa para eliminar esses desejos, porque senão sua vida vai ser miserável. Porque qual é o ruim de nutrir um monte de desejo? Você vai conseguir realizar todos? Quanto tempo você precisa para realizar todos os desejos que você tem? E quando você não realiza um desses, como você fica? Você fica frustrado, você fica com raiva, você fica desanimado. Então, quanto mais desejos a gente tiver, mais sofrimento. É
tem uma relação direta. Quanto menos desejo você tiver, mais felicidade você vai ter. Então, duas coisas. Primeiro, o que eu faço com esse monte de desejo que eu já tenho? E segundo, como eu vivo para não continuar acumulando isso? Um discernimento. Eu realmente preciso isso na minha vida? Eu realmente preciso alimentar isso? Isso aqui é necessário ou não? Isso aqui vai me fazer bem ou não? É só filtrar. Não é viver uma vida radical, mas filtra. Presta atenção. Isso é necessário ou não é necessário para a minha vida? Porque tudo que tiver aqui dentro, em algum momento você vai ter que limpar depois. E isso é meditação, é limpeza. Então eu fecho os olhos, começo a fazer, limpar, purificar, purificar. Abro os olhos, amontoar, amontoar, amontoar. Tá meio errado essa vida. O próximo é chamado de Bhranti Darshana. E esse Bhranti Darshana, ele é chamado de falsa percepção. Mas antes desse, uma outra coisa sobre desejos. Dá para sua mente ficar sem desejo? Dá para viver sem nenhum desejo? Sabia que a gente respira por causa de desejo ou não? Se você está dormindo, você acordou e está se movendo, é por um desejo ou não? Você tem alguma motivação? Desejo pode ser chamado de motivação também. Você está respirando por quê? Por causa de alguma motivação. Então, a gente não consegue viver sem desejo. Mas a gente tem que direcionar sua mente e sua vida para algum desejo superior e não inferior. Sua mente não consegue ficar sem um desfrute. Ela precisa desfrutar. Mas você tem que realmente entender o que você vai dar para sua mente desfrutar. Se você der coisas materiais, sua mente vai ficar mais apegada, mais agitada, mais inquieta. Mas você pode trocar a comida da sua mente. Você pode oferecer outros desejos. E é isso que a gente está fazendo na meditação. A gente está mostrando para a mente que existe um desfrute que é muito maior do que esse desfrute material. Existe um prazer que é muito maior do que o prazer material. E quando ela começa a gostar e desfrutar disso, aí sua vida começa a realmente fluir. Ela não está mais nessa demanda o tempo inteiro de objetos materiais. Mas ela entendeu. Tem um prazer muito maior que esse, que eu sempre busquei em outras partes. E esse é muito maior. Então, é um ato de substituir. A nossa mente é igual a criança. A criança fica para a mãe. Ela foi na escola, ela viu que alguém comia doce, ou isso, ou aquilo. Ela vai ficar pedindo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E a mãe fala, isso não é bom, ou isso. Ou ela disfarça de um jeito, dá uma outra comida. A mente não pode ficar sem desejo ou sem desfrute. Mas o que você vai dar para sua mente desfrutar é importante. Pensa nisso. O que eu estou oferecendo para ela? É uma troca. O próximo obstáculo chama Bhranti Darshana e chama falsa percepção. E o que é isso? A pessoa medita um pouquinho, ou ela lê um pouquinho, ou teve algum tipo de experiência. Já sou um mestre. Já alcancei, já cheguei lá. E aí ela quer, primeiro ela começa a aconselhar os outros. Aí ela fala, agora eu vou mudar de roupa. Começa a se julgar superior às outras. E começa especialmente a falar, não preciso mais meditar. Já agora, já alcancei. E 99% disso é pura imaginação. A pessoa leu 1 bilhão de livros, conhece um monte de coisa. Aí ela fecha o olho, qualquer coisa que acontece, ela fala, nossa, isso é isso, isso e aquilo.
falsa percepção. Esse é o famoso chamado ego espiritual. E ele é muito pior, porque é muito mais para dentro. Talvez as pessoas de fora nem percebam, mas ela lá dentro está estufada igual um balão. O ego material, ele é mais escancarado, então é mais fácil de perceber. É mais fácil de lidar com ele, mas o ego espiritual, ele é bem mais venenoso. E a queda é bem maior. Então, quando a gente pode parar no nosso caminho espiritual? No final. Quando você tiver essa experiência de absorção completa na sua consciência individual com consciência divina. Quando você não tiver mais um traço de ego, de arrogância, de vaidade. Quando você não tiver mais nenhum desejo negativo na sua vida. Quando todos os seus sentimentos forem positivos e elevados. Mas enquanto isso, nesse estado, como você fala, tá bom assim? Já cheguei onde eu queria? Uma vez chegou uma pessoa, já contei essa história algumas vezes. A pessoa chegou para o nosso Gurudev e falou assim: meu coração está explodindo de amor. Eu tô com tanta bem-aventurança, eu acho que eu já cheguei lá. É quase que uma dor. Você sabe o que ele falou para ela? Filha, você tá com gases. Ela, não, é amor, é alegria, o negócio tá, não cabe no meu peito. Ele falou, me escuta, é gases. E ela tentou insistir de novo, não é. Aí ele foi lá na bolsinha dele, sabe o que ele pegou? Um potinho de Luftal e falou, toma 10 gotas disso, que seu amor vai desaparecer. Pé no chão. O Guruji fala, sabe como você sabe que está crescendo espiritualmente? Quando você começar a perceber que você não sabe nada. Quando você começar a sentir, nossa, eu não sei nada, agora eu percebo que eu não estou em lugar nenhum. Nem comecei ainda. É um sinal que você está agora começando a andar um pouco. Então, humildade tem que andar junto. Quanto mais uma pessoa evolui, quanto mais uma pessoa sabe, ela vai ser mais humilde. Ele fala que uma garrafa completamente vazia não faz barulho nenhum. Ou seja, ignorância, se uma pessoa é completamente ignorante, ela não consegue falar. Se uma garrafa está completamente cheia, ela também não vai fazer barulho. Ou seja, uma pessoa que realmente sabe, ela também não fala. Mas uma garrafa que está pela metade faz todo barulho. Uma pessoa que sabe um pouquinho fica falando sem parar. Eles estão falando igual você que está aí na frente. Então, conhecimento ou experiência espiritual tem que trazer humildade. Então, se você está se achando, tem que trabalhar bastante. A próxima é chamada de Avirati. E Avirati... Não, Avirati não, desculpa. A próxima é chamada Alabdha Bhumikato. E esse é chamado de desespero por não conseguir se concentrar. Por sentir que esse negócio não funciona. Ou seja, nossa, já estou meditando há 5 dias e não aconteceu nada. Minha mente continua igual. Quanto tempo você levou para deixar sua mente agitada? Não foi 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Nenhuma vida. Foi muito mais do que isso. Agora, em 5 minutos, acabar com tudo. Então, é um pouquinho de falta de paciência. Isso também é um obstáculo. Calma, sua mente é agitada. E você está num processo gradual de torná-la mais calma, mais tranquila. É normal, você vai fechar os olhos. Sua mente está acostumada com extroversão. Sua mente está acostumada com sempre para fora. Tem um bilhão de coisas ao mesmo tempo. E aí você fecha os olhos, agora tem que se concentrar, tem que manter sua mente focada. Como ela vai reagir? Ela vai aceitar e falar, maravilha? Não. Ela vai te levar para lá e para cá. Ela vai
te fazer de gato e sapato no começo. É um teste. Se você não tiver essa persistência, essa paciência, essa perseverança, se você não tiver, esses obstáculos eles estão meio conectados. Se você não tiver fé que isso vai funcionar, é normal, leva um tempo. Então, perder essa paciência ou perder a esperança, não é para mim isso aqui. Claro que é. Essa é a nossa meta, de ter essa experiência. Calma, devagar, segue, vai dar tudo certo. Uma vez tinham dois yogis meditando, e eles estavam meditando há 20 anos já, no mesmo lugar. Aí chegou um anjo, que era o Narada, passando pela terra, e ele passou lá, esses dois yogis perceberam essa vibração, abriram os olhos, viram que era ele. E aí foram lá se curvar e falaram, nossa, não acredito que você veio aqui para abençoar a gente. Ele falou, estou orgulhoso da meditação de vocês, o que vocês querem de mim? Ele falou, como você tem acesso a Deus, você tem essa comunicação, por favor, pergunta para Deus quanto tempo ainda falta para eu me realizar, para eu me iluminar. Aí na hora falou, e você? Ele falou, já que você está indo lá e perguntando para ele, pergunta para mim também. Aí ele foi lá, conversou com Deus. E aí Deus falou, aquele primeiro que te perguntou, falta mais 20 anos. Ele ficou feliz por aquela pessoa. E aí, e o outro? Ele falou, ele está meditando embaixo daquela árvore, aquela árvore gigantesca. Para ele, é o número de anos equivalente ao número de folhas naquela árvore. Meu Deus, como eu vou falar isso? Aí ele voltou lá, primeiro sorrindo, porque ele ia dar a primeira notícia. Ele falou, quanto tempo falta? Deus respondeu, ele falou, respondeu. E 20 anos. Aí ele falou, o quê? Mais 20 anos sentado nessa caverna. Perdi 20 anos da minha vida. Agora esse miserável desse Deus fala que falta mais 20 anos sentado aqui desse jeito. Esquece. Tchau, vocês são um bando de louco. Acabou esse negócio. Foi embora louco da vida. O Narada falou, se esse eu pensava que era boa notícia, como eu vou falar para aquele agora? Que falta esse número de folhas transferido para anos. Ele falou, e Deus falou, e para mim, Deus falou? Não, ele falou. Ele até baixou a cabeça. E quantos anos? Ele falou, o número dessas folhas nessa árvore. Ele já até baixou a cabeça porque ele falou, agora eu vou levar. E aí essa pessoa começou a chorar. Ele falou, por que você está chorando? E ele se curvou aos pés dele. Ele falou, por que você está fazendo isso? Você tem ideia de quantas folhas tem aqui? Não é? São vidas. Ele falou, e eu estou ligando. Primeiro, Deus sabe quem eu sou. Deus pensou em mim e Deus respondeu para mim. Você acha que eu ligo se falta 1, 10 vidas? Deus está pensando em mim, Deus está olhando para mim. E aí, quando ele se curvou, ele se realizou na hora. Ele se iluminou. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. A gente está no caminho certo, a gente está mudando, a gente está crescendo, mas leva um pouquinho de tempo. Mas se você perde o ânimo, se você perde isso e você se frustra, não vai adiantar nada. E isso não é só para meditação, é para tudo. Imagina uma criança que está aprendendo a andar, se ela, primeiro tombo que ela levar, falar, isso não é para mim. Ou andar de bicicleta, ou aprender a falar, ou aprender a cozinhar, ou aprender a ser mãe, ou pai, ou tudo. Perseverança. Paciência, perseverança. O próximo é chamado de, que é o último, Anavastitwani, que é instabilidade. A gente alcança um certo grau, só que a nossa mente é ainda instável. E volta para outro lugar. A pessoa medita e tem uma experiência elevada. Nossa, eu senti tanta paz. Ela fala, agora na próxima já vai ser mais alto. Ela vai meditar, parece a Terceira Guerra Mundial. Não acredito, fui para baixo, estou piorando.
esses desejos ou essa mente, eles são muito fortes. Você passa um tempo equilibrado, 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 e de repente vem uns sentimentos negativos, vem umas emoções que não são boas, vem algumas coisas te puxando para outro caminho. Instabilidade. Faz parte do processo. Cresce um pouquinho, vai mais um pouco. Não é assim, a vida espiritual não é assim, ou a nossa vida no mundo não é assim. É uma atenção constante, é um esforço constante. Mas com essa convicção, está sempre crescendo. Mesmo eu não percebendo, eu estou crescendo. Então, antes eu explodia todos os dias. Agora eu estou meditando. Nossa, eu estou mais calmo, mais calmo. Depois de 2 dias, 3 dias, explodi. Fiquei com raiva. Você pode ter duas perspectivas para isso. Ou não está funcionando porque eu ainda estou com raiva. Ou você pode olhar, agora ao invés de todo dia, é a cada 3 dias. Não é para você se contentar. Fala, eu vou eliminar isso. Isso vai sumir da minha vida. Mas é gradual. A gente está melhorando, a gente está crescendo. Então, essa instabilidade também é parte. Só que se você achar que é de uma hora para outra que tudo vai acabar, é de uma hora para outra que você vai ser completamente estável, a gente se frustra. Compreender, não é aceitar suas negatividades. Conheça aquilo que você tem que eliminar e faça esforço sincero. Mas saiba que faz parte. Não importa. Tropecei. Vou em frente, vou em frente, vou em frente. Então, o que é interessante? Esses obstáculos não são fora de você. A gente tem a tendência a culpar o mundo, a culpar as pessoas, a culpar as situações, a culpar os outros, mas não é. Está tudo dentro de nós. Então, viver um pouco mais consciente no seu dia a dia e trazer meditação, trazer a presença de Deus, trazer oração para a sua vida, vai eliminar esses obstáculos. E não é eliminar, mas o que acontece? Gradualmente, se você muda a sua atitude também, esses obstáculos já não te afetam tanto. Que é aquilo que a gente falou no começo. É também uma perspectiva espiritual transformar esses obstáculos, ao invés de problema, em oportunidade. A pessoa na vida, em qualquer aspecto, mas especialmente no espiritual, ela tem que ser um herói. Ela tem que ter essa natureza heróica. Nada vai me parar, nada vai me abalar. Eu estou cheio de defeito, e daí? Deus me deu essa respiração. Por que eu vou ficar chorando? Vamos supor que você está numa corrida de obstáculo. Você tropeçou no primeiro. Você vai parar a corrida, vai ficar olhando, por que eu caí aqui? Ai, meu Deus. Não, vai, segue. Então, a atitude também vai demonstrar se você está no caminho certo ou não. Para uma pessoa fraca, o obstáculo vai pôr ela para baixo. Para uma pessoa forte, o obstáculo vai fazer ela mais forte, falar: Deus me deu isso porque eu tenho condições e eu sou forte. Então, qual é a nossa atitude também? Não dá para você eliminar completamente isso. Mas como você vai lidar com isso também? O lindo disso é, tudo está nas nossas mãos. Você colocar, você pode levar a sua vida para onde você quiser, direcionar sua vida para qualquer objetivo. A gente tem força para isso. A gente tem capacidade para isso. Como a gente usa essa vida? Isso que é a grande pergunta que a gente tem que fazer para cada um de nós. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. A vida é cheia de desafios. A vida é cheia de obstáculos. Mas o que pode ser mais forte do que a própria presença divina em você? Se a gente se esquece dessa presença divina,
nos dá a vida, nos dá força, nos dá inteligência e capacidade, realmente a gente se torna fracos. Mas se você conecta com a verdadeira fonte de força, de energia, de capacidade, o que vai te parar? Que a gente possa aprender a olhar para essa vida com uma atitude positiva, uma atitude forte, viver com essa natureza heróica. O caminho espiritual não é para covardes, e a vida como um todo também não. Que a gente possa dar as boas-vindas para tudo que vem para nossas vidas. Possa usar cada momento para crescer, para se fortalecer, para se estabelecer. Conhecer os obstáculos ajuda a gente a ter uma vida mais consciente, mais alerta. Vive com atenção, vive com energia, vive com disposição. Não deixa a preguiça tomar conta de você. Não deixa o desânimo te abraçar. Não deixa a dúvida se tornar seu guia. Cuida desse corpo, que é um instrumento de Deus. É um veículo para a sua jornada em direção à sua meta. Mas não esquece que ele é seu veículo. Ele não é você. Ora por mais humildade. Não permite vaidade, arrogância, ego ser a sua roupa. Tenta servir o máximo que você puder. Pensa nos outros. Tenha paciência, tenha perseverança. Você não está sozinho. Essa vida vai se tornar uma celebração maravilhosa. Ou um sofrimento sem tamanho. Tudo depende da nossa atitude perante ela. Se isso é um presente divino, será que esse presente não é em forma de amor, de alegria, de paz? E se eu não estou sentindo, onde eu estou tropeçando? Onde eu posso mudar? Conheça suas fraquezas, conheça seus defeitos, mas não se atenha muito a eles. Se apoia nessa força divina. E todas essas negatividades estão com os dias contados. Confia, tenha fé, nunca duvida. Cada um de nós nasceu para essa experiência divina. Continue observando sua respiração um pouquinho mais. Leva sua atenção lá para dentro. Aumente seu desejo por Deus. E todos os outros desejos inúteis e fúteis vão desaparecer.
Chapita Tameva Tameva Bandhu Saka Tameva Tameva Vidya Dravanam Tameva Tameva Sarvam Mama Deva Deva. Oh Deus, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu amigo, meu companheiro. Você é minha riqueza, você é minha sabedoria, você é tudo na minha vida. Com nosso esforço sincero, com nossas meditações e orações diárias, a gente possa cada vez mais sentir essa verdade. Deus é tudo nas nossas vidas. É essa fonte de amor que a gente está buscando. Aceita mais isso. Se abre mais para isso. E depois compartilha mais isso. Agradeço a Deus, agradeço aos mestres por mais esses momentos juntos, orando para cada um de nós, para que a gente tenha essa vida dinâmica, disciplinada, amorosa, consciente, e que a gente transforme cada passo, cada respiração num progresso, numa ascensão. Que essa vida seja usada para alcançar essa meta mais elevada. Nosso potencial é tão grande, por que se contentar com pouco? Tentando perceber, me conectar, essa presença divina em cada um de vocês. Eu me curo a vocês com gratidão.